Olá, hoje é quinta-feira, 16 de janeiro. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Dataprev entra oficialmente para a lista de privatizações e fecha unidades no país inteiro. Editora aposta em autores negros para mostrar aos leitores a contribuição africana em todas as áreas do conhecimento. Relatório internacional coloca o Brasil como o país que ameaça e ataca as liberdades acadêmicas das universidades. O seu jornal de hoje começa com a entrevista exclusiva que Lula deu ontem à TVT. E já começa com uma afirmação forte. Bolsonaro não pode fazer o povo de palhaço. Em 81 minutos de entrevista, Lula falou sobre sua trajetória política, os desafios da democracia no Brasil e principalmente os ataques do governo Bolsonaro ao povo brasileiro. Neste trecho, o ex-presidente Lula lamenta que Bolsonaro deixe de lado a população mais pobre do país para atender os interesses do setor financeiro. Acompanhe. Não é possível aceitar que esse país tenha gente passando fome outra vez. Não é possível. Sabe? Em nome de tudo que possa ser sagrado, não é possível um país do tamanho do Brasil ter gente passando fome. Não é possível o presidente da República ficar regateando se vai dar 1.039 ou 1.045 de aumento do salário mínimo. Ele só tem que saber que no meu governo o salário mínimo aumentou 74%. Ele só tem que saber que no meu governo, 94% das categorias de trabalhadores que fizeram acordos salariais ganharam acima da inflação. Ele agora é um presidente de 210 milhões de pessoas. E que ele tem que tentar, sabe, atender todas as pessoas. E ele teria que pensar que atender, sobretudo, pelas pessoas mais carentes. Para isso que o Estado existe, é para cuidar das pessoas mais pobres. Não é para cuidar do setor financeiro, como o Guedes está cuidando. Não é para destruir direito trabalhista, como eles estão destruindo. Não é para fazer uma sociedade acreditar que trabalhar no Uber é ser empreendedor. As pessoas trabalham com Uber porque as pessoas não têm possibilidade de ter um emprego formal, com carteira assinada, com previdência social, com 13º, com férias. Não pode tratar o povo como se fosse palhaço. E daqui a pouco a gente mostra mais um trecho da entrevista. Milhares de franceses saíram pelas ruas das principais cidades do país em mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência do governo de Emmanuel Macron. A mobilização contra a reforma previdenciária na França já entrou no seu segundo mês e segue sem perspectiva de resolução, sendo considerada a mais longa greve que o país já teve em mais de 30 anos. Os protestos impactam principalmente na circulação de trens no país e no transporte público na região de Paris. Diante das manifestações, o governo chegou a retirar, de forma provisória, o aumento da idade mínima da reforma, que passaria dos atuais 62 anos para 64 anos. No entanto, os manifestantes, entre eles professores, médicos, advogados e ferroviários, entre outros, exigem retirada total do projeto, que prevê a fusão dos 42 atuais regimes de previdência, organizados por profissões, e o estabelecimento de um novo sistema de cálculo, único e exclusivo por pontos. A religião evangélica é a que mais cresce no país, segundo pesquisa do Datafolha, publicado no último dia 13. Hoje, quase um terço da população se diz evangélica. Em 1994, apenas 14% se diziam seguidores da religião. A relação das igrejas evangélicas com o poder político, inclusive com ampla participação no governo Bolsonaro, são temas de debate entre os próprios fiéis. Confira. Ariovaldo Ramos é um pastor evangélico, líder da comunidade cristã renovada e um dos coordenadores nacionais pela Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Para ele, é uma contradição na presença de tantos evangélicos em cargos de poder no governo. Nunca passou pela lógica evangélica assumir o poder, influenciar na política, estabelecer os nossos padrões por decreto. Até porque a fé protestante
é a que mais atuou na construção do Estado laico, justamente porque é um cristianismo tardio que vai encontrar a hegemonia romana, que vai ser perseguido e assim por diante. Então, o que nós estamos assistindo é um mundo de cabeça para baixo. O pastor identifica uma relação entre o projeto de poder de cunho evangélico com a proposta de teologia da prosperidade que associa a fé ao sucesso econômico dos fiéis. Para ele, a proposta pode ser facilmente apropriada pelo discurso capitalista. A direita começou a falar em mérito, apoiado pela teologia da prosperidade, que começou a falar em fé. Está vendo? É a sua fé. É porque você tem fé, porque você orou e o seu filho conseguiu e o filho da vizinha não conseguiu. A pergunta que a esquerda não veio responder, recebeu a resposta da teologia da prosperidade. Já Raquel Daniel, da Frente de Evangélicas pela Legalização do Aborto, o crescimento das igrejas nas periferias se dá pelo trabalho de acolhimento e apoio às famílias. Se você for pensar numa mulher que é arrimo da família, que é mãe solo, que tem filho para criar, vive numa extrema desigualdade no país, trabalha num subemprego, e aí você chega para ela oferecendo uma fé em quem acreditar, chega para ela trazendo esperança, chega para ela trazendo uma mensagem de amor, de acolhimento. Tudo isso transforma a vida dessa pessoa. Se a gente for falar, por exemplo, no caso das mulheres, pode ser para ela a única esperança para ela continuar querendo viver num mundo tão desigual. E eu acho que a gente não pode excluir isso. A jornalista Andréa Dipp estudou a influência dos evangélicos na política nacional e destaca a centralidade da Igreja Universal do Reino de Deus nesse projeto de poder, tanto nos governos de direita quanto de esquerda. Eu acho que o Edir Macedo é uma das figuras centrais nesse projeto de poder. Então você vai ver, a Dilma visitou a Igreja Universal, o Bolsonaro visitou a Igreja Universal, todo candidato visita a Igreja Universal, porque é claro, pensa nisso, olha a capilaridade que tem a Universal no Brasil. Ela é uma das maiores igrejas e uma das maiores igrejas que tem um líder central. Então, ele é uma pessoa extremamente influente, porque ele abençoar um candidato faz muita diferença na sua decisão. Vai fazer muita diferença, vai pesar muito na sua decisão de em quem votar. O Rio Grande do Sul vive a maior seca do estado desde 2012. Cerca de 50 municípios já decretaram o estado de emergência e o número não para de crescer. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Somente em Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, o prejuízo é estimado em mais de 100 milhões de reais. Em algumas regiões do estado, 80% da colheita do milho foi perdida, de acordo com a Emater. A cisterna não vai à frente o projeto, eles não fazem nada, fico só dando tempo para arrumar e não arrumo. A luz está ruim, a gente fica sem luz praticamente o dia todo. Quando não é de dia, é a noite toda. O pessoal já está desistindo do milho, e da silagem para os animais também. Plantação de feijão também está muito ruim, porque não chove. E quando chove é só uns pingos e passa e deu. E a gente fica nesse prejuízo. Para debater saídas para a crise que vivem os pequenos agricultores, ocorreu hoje uma plenária em Canguçu, município com o maior número de minifúndios do Brasil. Além da questão climática, a reunião se dá num período onde há uma precarização muito forte das políticas públicas em favor dos camponeses. No geral, hoje, o crédito agrícola ele virou um bom negócio para o banco, para as empresas, e não há nenhuma política de subsídio que favoreça as famílias. Então, é num momento adverso, mas a gente confia muito que os agricultores vão construir, a gente vai fazer esse debate e vai ser tirado uma pauta justa, e posteriormente a gente abrir uma negociação com o governo estadual e com o governo federal para garantir essas medidas. Os agricultores apresentaram a situação de cada região do estado atingida pela estiagem e, ao final da plenária, aprovaram uma pauta de reivindicações que deverá ser entregue ao governador Eduardo Leite.
Não, o principal encaminhamento é de que nós vamos apresentar para a sociedade as necessidades dos agricultores, dividido em duas partes. Necessidades imediatas e necessidades estruturais. Se não tiver condições básicas para solucionar essas percas dos agricultores, vai sim sobrar para a juventude, para as jovens mulheres que estão no campo, sair da propriedade. Porque se não tem condições de permanecer, condições, né, que o Estado ajude a manter e dar suporte aos agricultores, automaticamente a gente está trabalhando com a exclusão e um número maior de jovens migrando do campo para a cidade. Para difundir a literatura negra, 3 moradores da Brasilândia, zona norte de São Paulo, resolveram fundar uma editora especialista em publicar autores negros. Veja na reportagem de André de Anocari. Na cultura angolana, Quitembo é o deus do tempo, a divindade responsável pela vida, o crescimento e a evolução. Na casa de Israel Neto, em São Paulo, a entidade africana é homenageada, dando nome à editora especializada em autores negros, fundada por ele. O foco é a literatura fantástica. O nosso ideal a nossa meta, nosso trabalho é fazer chegar mais fácil para todos os estratos sociais, tanto negros quanto de outras origens, né? A decisão de só publicar livros de autores negros veio da percepção de que ainda existe pouca representatividade no segmento. E muitas vezes o universo africano é tratado apenas com clichês. Todas as obras da editora trabalham com a ideia de afrofuturismo, conceito surgido em meados do século XX, que resgata a contribuição africana para o progresso da humanidade. É uma visão de mundo a partir da contribuição africana e afro-brasileira, né, afrodescendente do mundo, para os nossos avanços, tanto hoje quanto uma projeção para o futuro. Ele é indispensável, não é? Seja porque ele permite que todas as pessoas tenham conhecimento a uma parte da história que foi deixada de lado, e que continua sendo deixado de lado, no caso do Brasil em especial, seja do legado da África e dos africanos, seja do que tem sido a produção e a prática desse ambiente dentro e fora do Brasil, e seja pela impossibilidade de conhecer visões de mundos importantes e milenares. A baixa presença de negros no mercado literário é uma realidade. Para contornar a situação, nasceu, em 2013, a Flink Sampa, Festa da Literatura, Conhecimento e Cultura Negra. A própria criação da Flink Sampa é uma resposta a esse desafio que estava colocado à época, com mais intensidade. Ou seja, nós queríamos ter essa pluralidade, essa diversidade de negros em todo o ambiente da literatura, e nós não tínhamos espaços e não tínhamos esse público oportunizado. Então, por conta disso, a gente pensou em criar um espaço em que eles e o tema pudessem estar contemplados. E o campeão de vendas da editora Quitembo, o romance Amor Banto em Terras Brasileiras, que narra a história de Uana e Mukongo, certamente estará presente em mais esse grande evento da literatura nacional, que, aliás, agradece. Ao anoitecer, a festa invadiu o quilombo. Os 3 aldeamentos se reuniram para celebrar a vida, pois mais uma pessoa havia conhecido essa terra de viventes. Relatório internacional aponta que o governo Bolsonaro prejudica combate às atividades ilegais no campo e na floresta. O seu jornal faz uma pequena parada e, na volta, nós mostramos alguns dados desse relatório. Até já! Olá pessoal, uma excelente noite, espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. E vamos de comentários. Eu começo lendo da Zulma Ramos e ela escreveu: Lula, melhor presidente que o Brasil já teve. O Eduardo Selga: a entrevista emocionada de Lula precisa se transformar em ação nas ruas por parte da militância e das lideranças de esquerda. Bom, não saiam daí, continuem participando, que daqui a pouco eu volto para ler mais comentários.
A gente volta a falar sobre a entrevista exclusiva concedida ontem pelo ex-presidente Lula à TVT. Ao ser questionado sobre a luta dos brasileiros contra a retirada de direitos, Lula afirmou que também é preciso defender a soberania do país. Uma coisa que, infelizmente, o governo Bolsonaro não faz. A soberania nacional não é defender uma empresa, é defender um país. É defender da mesma forma que a gente defende as nossas fronteiras, nós temos que defender as nossas riquezas no solo e no subsolo. A gente defender a nossa floresta, a gente defender a nossa água, a gente defender a qualidade da nossa educação, da nossa saúde, defender investimento em pesquisa. Sabe, é uma coisa, sabe, total. Porque soberania é defender a qualidade de vida do nosso povo. E um país que não é soberano. Um país que o presidente bate continência para um outro presidente. Um país que o outro presidente fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E o outro nem ouve ele para responder, sabe? Um país que vai virando sem respeitabilidade. Não tem coisa pior no mundo do que você não ser respeitado pelos seus pares, pelos seus países vizinhos. Em documento enviado à ONU, Organização das Nações Unidas, tratando sobre o desaparecimento de pessoas no país entre 1964 e 1985, o governo de Jair Bolsonaro tenta apagar da história brasileira a ditadura militar. A estratégia utilizada pelos redatores do Ministério das Relações Exteriores foi não citar, em nenhum momento, a existência do regime como fonte desses desaparecimentos. O informe foi entregue em junho de 2019, mas veio a público somente agora, divulgado pelo jornalista do UOL, Jamil Chad. E nossa reportagem conversou com o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog sobre o caso. Acompanhe. Entre os pontos alarmantes do documento, destaque para a defesa de que qualquer crime ocorrido nesse período, tanto de civis quanto de militares, seja tratado segundo a lei da anistia. Isso significaria, na prática, que os assassinatos cometidos, as torturas, sequestros e abusos das autoridades brasileiras durante a ditadura seriam esquecidos e os responsáveis inocentados. Praticamente é isso que eles estão propondo. É um entendimento extremamente inadequado e incoerente com os tratados internacionais sobre os quais o Brasil é signatário. O que o acordo internacional diz? De que todos os crimes de tortura, de lesa humanidade, eles não são passíveis de anistia e eles não prescrevem nunca. O texto afirma ainda que famílias de vítimas no Brasil são auxiliadas pelo Ministério da Justiça e encoraja a não repetição de violações de direitos humanos e desaparecimentos forçados. Mas em nenhum momento faz referência ao que levou a tais violações e desaparecimentos. Para Sotile, uma característica da gestão Bolsonaro. Esse governo tem um compromisso, com aquele regime que promoveu tortura, promoveu desaparecimento forçado, promoveu sequestro de crianças e adolescentes pela ditadura, promoveu a não transparência, promoveu a censura, promoveu a falta de liberdade de expressão. Outro ponto contraditório do texto é ressaltado quando o governo trata das ossadas humanas encontradas em Perus. O documento afirma que as últimas investigações nesse caso e outros, dados e levantamentos, estão sendo investigados para efetivamente encontrar a verdade precisa, sem uma representação desvirtuada e ideológica. O documento que as entidades da sociedade civil, entre elas o Instituto Vladimir Herzog, encaminha à ONU, nós pedimos nesse documento um esclarecimento do governo brasileiro, que ele explique essa acusação contra o Grupo de Trabalho Perus, contra a Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, onde eles falam claramente que agora vão esclarecer, eles falam desvios ideológicos, como se tivesse um entendimento de que essas organizações, essas comissões, estivessem fazendo manipulação
né? Nós queremos que ele esclareça isso, porque isso é uma grave ameaça, Entre o final de março e o início de abril de 2020, o Comitê sobre Desaparecimentos Forçados da ONU avaliará o Brasil e convidará o governo a se submeter a uma sabatina para responder às perguntas dos peritos. A sociedade civil estará presente. Nós, o Instituto Vladimir Herzog, fornecemos informações ao Comitê de Desaparecimentos Forçados da ONU para que eles possam, né, à luz dessas informações, questionar o governo brasileiro sobre o seu relatório. É bem provável de que as organizações da sociedade civil estarão em Genebra acompanhando este momento e faremos também uma atividade paralela para atender a imprensa, atender os outros representantes de países da ONU para outros esclarecimentos que nós sabemos perfeitamente de qual vai ser, né, a postura do governo brasileiro nessa sabatina. Em relatório da ONG internacional Human Rights Watch, foi constatado que as políticas do governo Bolsonaro prejudicam ações de combate às atividades ilegais no campo e na floresta e ameaçam os indígenas. A reportagem é de Camila Piacese. Em análise publicada pela ONG internacional Human Rights Watch sobre a situação dos direitos humanos em mais de 100 países, foi afirmado que as políticas ambientais do governo Bolsonaro enfraquecem o combate a atividades ilegais na Amazônia, reduziram o orçamento para fiscalização e limitaram a ação de servidores. A retórica do presidente é muito agressiva, ela muitas vezes representa um ataque frontal aos direitos humanos e acaba por dar legitimidade e uma permissividade, não só, né, no aspecto ambiental de destruição da floresta de forma ilegal, mas também até na agenda de segurança pública. O documento diz ainda que a falta de políticas para a área ocasiona invasões e violência em territórios indígenas. Alguns relatórios que indicam um aumento de invasões em territórios indígenas, você vê um aumento da violência contra a população indígena, né? Só no ano de 2000, no final de novembro e dezembro, a gente viu o assassinato de 3 indígenas, um deles uma liderança muito importante que fazia parte de um grupo que são os Guardiões da Floresta, que nada mais fazem o que o Estado não está fazendo, que é proteger o território indígena. O desmatamento no Brasil cresceu mais de 30%. Então, na verdade, a gente está vendo de forma coletiva o aumento da violência contra as ocupações de terra no Brasil, contra agricultores familiares, um aumento do desmatamento e o aumento da violência no campo. Para Leonardo Pinho, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o governo Bolsonaro continua com seu discurso que favorece a violência no campo e na floresta e também os desmatadores. O ministro do Meio Ambiente e o governo atual, né, o presidente, continuam com o discurso que favorece, na verdade, os desmatadores, que favorece e incentiva a violência no campo, fazendo discurso contra organizações sociais que atuam na defesa da reforma agrária e da agricultura familiar, e também um ataque às entidades que atuam no meio ambiental, no meio indígena no Brasil. A ONG também demonstra preocupações com questões como a violência aos jornalistas, imprensa e a tentativa de ataques à sociedade civil. É porque a gente viu a inauguração e também a realização de uma agenda antidireitos, né, com ataques muito agressivos a jornalistas, uma tentativa de restringir o acesso a informações importantes governamentais, ataques à sociedade civil e também a restrição do espaço de atuação da sociedade civil, né, pela eliminação dos conselhos. A economia e a indústria no país vão de mal a pior. E o governo culpa o mercado externo, coisa que na época da presidenta Dilma Rousseff tratavam como problema de gestão. 2 pesos, 2 medidas. E o problema segue prejudicando os trabalhadores. Veja no comentário de João Caires. Desde o golpe contra a presidente Dilma, desde as movimentações tentando derrubá-la a partir de 2015, nós estamos perdendo 17 unidades industriais por dia, unidades de transformação, né, comércio, serviços, indústrias, todo dia. Já foram quase 26 mil indústrias que fecharam as portas. Ou seja, todo aquele discurso que o Brasil ia melhorar era falso.
Mentiroso. E aí não sou eu que estou falando, é a Confederação Nacional do Comércio, CNC, que fez uma pesquisa, né, colocando que vários estados brasileiros perderam muito com isso. O Rio de Janeiro, em termos percentuais, foi o estado que mais perdeu indústria, quase 3 mil, dando um total de quase 13%. Mas em números absolutos, o estado de São Paulo, o estado mais rico e mais industrializado, perdeu mais de 7 mil indústrias. E assim as coisas não melhoram. E a gente não vê nenhuma iniciativa por parte do governo federal e nem de alguns governos estaduais de tentar recuperar isso. É só esse discurso de tentar arrancar direitos, como o absurdo que eu comentei do governo querer fazer que crianças trabalhem de sábado e domingo. Isso não resolve o problema. Vale resgatar aqui, de 2003 a 2014, a gente lembra, não foi retirado um direito da classe trabalhadora e nós tivemos a menor taxa de desemprego da história no Brasil. Então esse discurso de tirar direitos para gerar emprego não está acontecendo. A população tem que observar isso e perceber que essas políticas, desde o golpe contra o presidente Dilma, essas políticas chamadas neoliberais, esse discurso de dizer que o Estado não tem que estar presente, tem gerado isso. Fechamentos de empresa, porque não há estímulo para a economia. Então, governo Bolsonaro, senhor Paulo Guedes, aqui o estado de São Paulo, governado pelo senhor João Dória, a gente não vê nenhum tipo de iniciativa para recuperar a indústria, em especial no estado mais industrial do Brasil. O senhor João Dória deveria buscar apoio no governo federal ou então ter iniciativa própria para fazer São Paulo continuar sendo um estado industrializado. O desmonte da Petrobras vem sendo realizado desde o golpe de 2016 e no governo Bolsonaro, que tem se intensificado ainda mais. Nesta semana, a estatal concluiu a venda da Petroáfrica por 1 bilhão e 45 milhões de dólares, encerrando um ciclo de 4 décadas em território africano. Quais prejuízos essa venda e os seguidos desmontes trazem ao país? Para falar sobre esses ataques e do projeto de privatização da Petrobras, eu converso com o diretor do Sindipetro São Paulo, Alexandre Castilho. Bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Bem, boa noite, Ana Flávia. Bom, Alexandre, quem que, no caso, lucra e quem paga a conta no desmonte da Petrobras? Bom, nós precisamos deixar claro, né, qual que é a finalidade da Petrobras para entender todo esse cenário. Ela nasceu para defender a soberania do país, garantir a produção de petróleo, o refino e a distribuição para atender para a população combustíveis, né, gás de cozinha, diesel e gasolina em preços competitivos. Nessa vocação, ela atende o mercado nacional e ela procura ampliar os mercados atuando em outros continentes. Tá. Isso gera, né, inclusive, emprego no Brasil, porque você desloca profissionais do país e mão de obra especializada para desenvolver um mercado em outros continentes. Quando você começa a desinvestir, você gera um desemprego no continente onde estava sendo feito o investimento, mas também diminui as oportunidades de emprego para profissionais aqui do nosso país que acabam também tendo que retornar aqui para o mercado nacional. Então, esse desinvestimento no exterior, para você cobrir as contas internas, ele poderia ser justificado desde que não comprometesse também a soberania do país. E hoje o que está sendo feito pelo governo federal e pelo presidente da Petrobras, que é o Castelo Branco, é também desinvestir no mercado nacional. Então nós estamos numa situação extremamente mais grave, Ana Flávia. Por quê? Você está colocando à venda 8 refinarias do país. Então você está comprometendo a vocação original da Petrobras, que é para garantir essa soberania. Então, além de você gerar desemprego, você também impede que o país tenha o controle do seu próprio combustível. E não para por aí a questão dos ataques e o desmonte. Estão querendo desativar também uma unidade fabricante de fertilizantes em Araucária, no Paraná. Hoje, o Brasil, né, é um grande produtor ali agrícola, só que você precisa de fertilizantes. 75% desse fertilizante é importado. Se você desativa uma unidade produtora de fertilizante,
Daí, desses 75%, vai partir para 100% de importação. Então, você gera desemprego no país e aumenta a sua dependência de produtos importados. Então, nós estamos colocando em risco a soberania energética do país, em termos de combustíveis, e colocando em risco também a soberania alimentar, pela possibilidade de ficar totalmente dependente, né, de fertilizantes importados. Então, é um desmonte em diversas frentes, um ataque àquilo que é o direito do povo brasileiro ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Muito se fala do petróleo ser algo imprescindível na vida, né? E existe esse ataque à soberania nacional. Como que você avalia isso, Alexandre Castilho? Então, nós dependemos bastante ainda do petróleo, né? Sempre tem o debate sobre fontes energéticas alternativas, mas o petróleo está no dia a dia da população, né? É componente de remédio, roupa, vestuário, né, de uma forma geral, o próprio combustível. Então, é um produto extremamente estratégico para garantir o funcionamento de um país, né, e a vida normal das pessoas. Então, você colocar sob risco isso é você não defender o país e não defender o próprio povo brasileiro. Já vem acontecendo já. É o que está acontecendo, foi no período Temer, continuou com a mesma política de desmonte da Petrobras, agora com o governo Bolsonaro, e num ritmo mais acelerado, mais acentuado, e não só na área de combustível, como eu já acabei de comentar, colocando em risco até a soberania alimentar. Isso significa subir preço, mais ainda, dos produtos agrícolas, né, para atender a população. E, Castilho, como que você avalia esse regime, né, especial de desinvestimentos da Petrobras, né, que vem ocorrendo nos últimos anos? A gente viu recentemente agora que a estatal acabou de concluir a venda, né, da Petroáfrica. No caso, o que significa isso? Está vendendo mais um patrimônio, né? A exemplo agora a gente tem isso que eu acabei de falar. Então, assim, é mais um patrimônio sendo vendido lá fora. O que isso representa para quem está em casa entender também? Quando você tem o Brasil, né, localizando o pré-sal e você tendo acesso a uma reserva, né, gigantesca de petróleo, colocou o Brasil de 17º colocado, né, em reservas de petróleo para praticamente 3º, 4º colocado. Então, você passou de uma empresa de médio porte para uma empresa de ponta. Uhum. Então, é normal uma empresa querer ocupar mais espaços no mercado. Conforme o seu porte, você está mais robusto, você quer ampliar mercado para países da América Latina, né, para a Ásia, para a Europa, para a América do Norte. Então, você atua e investe proporcional ao tamanho e à envergadura que você tem. Quando você começa a fazer desinvestimentos, você está apequenando uma grande empresa. Então, o Brasil hoje, né, o atual governo federal e o presidente da Petrobras estão apequenando o país e apequenando a Petrobras, fazendo com que ela perca a sua influência, né, em diversos países onde ela tem essa capacidade de operação e de desenvolvimento tecnológico. Então, além de diminuir essa importância da Petrobras no mundo, estão atuando para impedir a importância da Petrobras dentro do próprio país. Então, é uma vergonha o que está sendo feito. Eu costumo falar que existem ações que são incapacidade, né, de fazer o que é certo. Uhum. No caso atual, não é isso. Nós estamos vendo capacidade de fazer o que é errado. Sabe-se que aquilo compromete a segurança energética e alimentar do país, mas é exatamente esse rumo que estão tomando. É uma vergonha e só cabe a nós, nesse momento, reagir a esses ataques e mostrar resistência para defender o sistema Petrobras e defender os interesses do povo brasileiro. E ainda dá tempo, Castilho? É possível ainda defender a Petrobras? É possível, né? Inclusive amanhã nós temos, né, ato sendo feito em todas as refinarias do Brasil, né? Faremos na Replan, faremos na Recap aqui em São Paulo, atos também lá no Paraná, onde está sendo feito esse ataque principal. Né? E precisamos o quê? Né? Desse engajamento da população, defendendo que quer combustíveis a preços baixos, e a ferramenta para isso é ter uma Petrobras defendendo o povo brasileiro, garantindo a soberania nacional de uma forma, né, que é a sua vocação original. Para isso que ela foi formada, para isso que ela foi criada. Só que estão querendo desmontar a Petrobras e isso afeta diretamente
a qualidade de vida do povo brasileiro e faz com que o Brasil fique menor, fique pequeno. Isso mesmo. Castilho, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no seu jornal. Até a próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E depois do intervalo, você vai acompanhar uma matéria feita pelo repórter João Miyagi, onde ele mostra os ataques constantes às universidades públicas e como isso está gerando um destaque negativo. O seu jornal volta num minuto. Até já. Olá, pessoal, de volta com os comentários. Eu vou ler o do Blade. O mais incrível é que não há mais instituições que defendam o país. O judiciário está vendido e o legislativo comprado. O patriotismo daqui está à venda. A Vanilda Teixeira, desgoverno entreguista. A Célia Pedrosa, as políticas desse governo afetam a soberania nacional. Bom, daqui a pouco eu volto para ler mais comentários. Não saiam daí. As universidades públicas brasileiras continuam ganhando destaque, mas negativo. Pela primeira vez, o Brasil apareceu num relatório internacional que monitora ataques ao ensino superior no mundo. A reportagem é de João Miyagi. Invasões policiais, proibições de aula, patrulhamento de professores, acusações mentirosas, violência, o fim da autonomia universitária e nomeações políticas são alguns dos ataques que as universidades públicas brasileiras sofreram nos últimos 2 anos. Esses são os motivos pelos quais o Brasil foi incluído na lista de países que atacam as universidades. O relatório Free to Think, elaborado pela Universidade de Nova York, abrange o período de setembro de 2018 a agosto de 2019. Para o pesquisador em Direito Público da Universidade de São Paulo, Michel Lutaif, o documento mostra que o governo Bolsonaro não entende o papel e não está preocupado com o ensino superior. O relatório é muito preocupante, né? Ele traz dados muito preocupantes que demonstram que o governo federal não está preocupado com o ensino superior e com a educação em geral. O relatório faz denúncias muito sérias, traz casos de cerceamento de liberdade acadêmica, ataque às instituições de ensino, às universidades, às escolas. Essas interferências decorrem de um desconhecimento das leis, um desconhecimento do papel da educação em geral, um desconhecimento da importância das universidades para a formação dos cidadãos. Os estudantes universitários sentiram a perseguição que está ocorrendo nos últimos 2 anos. Isis Mustafa, diretora da União Nacional dos Estudantes, diz que essa é uma prática autoritária de um governo que vê a educação como inimiga. Desde que o Bolsonaro assumiu o poder e tem implementado o seu programa através dos seus ministros da educação, um pior do que o outro, ele elegeu a universidade, né, e os estudantes, o conhecimento do nosso país como principal inimigo do seu governo, né? Então, esse relatório ele comprova, né, de forma científica o que a gente já vem dizendo há muito tempo, que nós, dentro das universidades, temos sofrido com relação à produção científica, à liberdade de cátedra, à liberdade de expressão e de organização dos estudantes, né? Para a UNE e o pesquisador, é fundamental lutar para preservar a autonomia das universidades, porque esses ataques, ao longo do tempo, podem comprometer o futuro do país. Todas essas ameaças a professores, estímulo à violência, fomento a denúncias em sala de aula, cortes de bolsas de pesquisa, redução de orçamento das universidades, tudo isso pode gerar, em primeiro lugar, um estímulo à violência em sala de aula. E, em segundo lugar, a mais longo prazo ainda, uma queda da produção científica nacional, uma queda nos índices educacionais e uma série de coisas.
Na universidade brasileira hoje, na pública, é onde a gente tem a maior produção científica e que nos permite, por exemplo, descobrir novas técnicas, nos permite produzir ciência para resolver problemas por nós mesmos e não depender de outros países, de outras nações, né? Não depender de empresas privadas, por exemplo. Então, a longo prazo, essa destruição da universidade, que ela vem pelo campo econômico, pelo campo ideológico e pelo ataque político, vai fazer com que a nossa nação seja mais submissa ainda, né, do ponto de vista da produção científica e da economia mesmo, a outras nações, que é muito a cara desse governo, né? A nossa resposta é que nós não vamos abaixar a cabeça diante disso. Lideranças indígenas formaram uma aliança para lutar contra os ataques promovidos pelo governo Bolsonaro. Dezenas de líderes indígenas de todo o país se reuniram em uma vila amazônica às margens do rio Xingu, no Mato Grosso, para formar a aliança. Os povos originários afirmam que o governo Bolsonaro desmontou políticas indigenistas, permitiu a invasão de terras, a mineração e a exploração madeireira. Por isso, resolveram criar um plano de ação em conjunto para enfrentar tantos ataques. Durante o encontro, os líderes indígenas elaboraram um documento com diversas reivindicações que será enviado ao Congresso Nacional. Eles também pretendem buscar apoio político na Europa. A destruição da Amazônia por meio de queimadas e do desmatamento acaba com a possibilidade de encontrar cura para novas doenças. É o que aponta um estudo elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Ainda segundo o documento, os incêndios na floresta amazônica afetam as mudanças climáticas, prejudicam a produção de alimentos e aumentam a escassez de água. Só no ano passado, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal subiram 85%. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Queda de temperatura em São Paulo com tempo encoberto durante toda a sexta-feira, com máxima de 22 graus e mínima de 18. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. O mesmo acontece em São Bernardo do Campo. Céu com muitas nuvens e chuvas periódicas. Máxima de 22 e mínima de 18 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo nublado durante todo o dia com pancadas de chuva localizadas. Máxima de 25 graus e mínima de 17. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol ao longo desta sexta-feira. Possibilidade de pancadas de chuva isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 31 e mínima de 20 graus. Os ataques à democracia brasileira também foram abordados na entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ontem com exclusividade à TVT. Neste trecho que vamos ver agora, Lula é enfático. Eu queria ter votado em 2018 para poder radicalizar a democracia. Nós criamos um partido para dar vez e voz àqueles que nunca tinham tido vez e voz. Bem claro isso. Aqueles que estavam habituados a só bater palma no palanque. Nós queríamos que aquele que só batesse palma subisse ao palanque. E criamos um partido. E para que a gente quer o partido? Para a gente fazer as transformações sociais que é preciso fazer. Não estou falando de revolução, não. Estou falando de transformações que é possível fazer na democracia. Eu provei. E eu queria votar em 2018 porque eu queria radicalizar mais. Radicalizar a democracia. Radicalizar os direitos das pessoas. Essas pessoas podem comer 3 vezes ao dia, vamos comer 3 vezes ao dia e ter mais uma ceiazinha das 10 da noite, um chazinho das 5. Por que não pode? Por que não pode? Por que pode uma pessoa só juntar 40 bilhões na sua conta pessoal, sabe? E você ter um monte de criança aí no glicério, crianças pedindo esmola e comendo na rua um lixo. As pessoas que torceram tanto para derrubar o PT, que torceram tanto para o impeachment da Dilma, que rezaram e fizeram até procissão por Lula ser preso. Não é fácil essa gente agora, sabe, encontrar uma rota de fuga e deixar de defender o governo. Eles agora têm que engolir. Eles estão percebendo que a comida não está boa, é indigesta, vai engasgar. Mas enquanto o Guedes estiver entregando o patrimônio público para eles, está ótimo. Está ótimo. Então, eu não quero que continue assim. Para assistir a entrevista completa com o ex-presidente Lula, basta acessar o nosso canal no youtube.com/RedeTVT.
O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua. De volta com a participação de vocês aqui no nosso jornal. Vou ler do Noris Guedes. O que restará no Brasil depois desse desgoverno? A Salete Farias participou hoje com a gente escrevendo: quando é que o povo tomará as ruas do país? Quando não restar mais nada? Vamos acordar. Bom, agradeço a todos pelos comentários, pela companhia nesta quinta-feira. E amanhã, pontualmente, nós temos um encontro marcado às 7 da noite com mais notícias, informações e, claro, comentário de vocês. Beijo grande, até amanhã.